Muito bom dia, amigo, amiga palmeirense. Sejam bem-vindos ao canal Fala Palmeiras e vamos falar das últimas informações aqui do Verdão nessa terça-feira, último dia de treinamento que fecha aí a preparação para o grande confronto, o jogo da volta contra o River, onde o Palmeiras tem um gol de vantagem em relação, pode até mesmo aí empatar, que se classifica de forma direta, né? Então temos um corte aqui da ESPN Brasil trazendo as últimas informações do Verdão. Quero deixar os créditos, links na descrição. E agora você que é novo no canal, já chega deixando o seu like e se inscrevendo, ative as notificações do sininho para não perder nenhuma informação do Palmeiras. Bora para as notícias. Vou chamar um torcedor que está aqui. Ele se chama Loco Blanco. Loco Blanco. Hola gente, ¿cómo les va? Soy el Loco Blanco, así que aguante Palmeiras y River. Se puede escolher quién quieres que gane este partido. No, Palmeiras, obviamente. No, sí, Palmeiras. Pero bueno, es fútbol. El fútbol brasileño está mejor que el argentino, pero Estudiantes es un buen equipo. Estudiante de La Plata le va a pasar a Flamengo. Acá representando, aguante Boca Junior, papá. Boa, Lili, você já volta. Eu quero ouvir aí dos torcedores argentinos o que eles esperam desse jogo entre Palmeiras e River Plate. Não só dos torcedores argentinos, mas também nesse momento como é que está Vinícius Nicoletti, a expectativa dos palmeirenses e do Palmeiras para esse jogo. Mais um histórico, então, entre River e Palmeiras. Tudo certo por aí, Vinícius? Tudo certo, Bruno. Um abraço para você, para todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, grande expectativa para esse jogo. O Palmeiras confirmar a classificação à semifinal da Libertadores. Basta um empate, mas do outro lado tem o River Plate, um time que tem tradição, tem história, campeão da Libertadores, com o técnico bicampeão da América, experiente e que já bateu o Palmeiras aqui no Allianz Parque na edição de 2020. Na semifinal, o Palmeiras venceu o primeiro jogo, é bom lembrar, por 3-0 na Argentina e tomou um sufoco aqui no Allianz Parque, 2-0 para o River Plate, num cenário completamente diferente. Naquela ocasião, o Allianz Parque estava dessa maneira, vazio. Agora estará completamente lotado e o Palmeiras vai defender uma invencibilidade de 24 jogos sem perder no Allianz Parque pela Libertadores. A última derrota foi contra o Defensa e Justiça na fase de grupos de 2021 com time reserva. Então são 4 anos sem perder no Allianz Parque. O empate basta para o Palmeiras avançar à próxima fase. E vai levar a dúvida na lateral direita, Kelvin ou Giai. O Kelvin machucou o pé na partida contra o River Plate lá na Argentina, treinou só nessa segunda-feira, como a gente estava prevendo. Ele fez a participação no campo, né? Durante toda a semana passada fez fisioterapia, mas treinou nessa segunda-feira. Se participar do treinamento nessa terça, vai para o jogo, mas o Palmeiras vai levar esse mistério. A única dúvida para o jogo contra o River Plate, um time que embalou com a entrada do Andréas Pereira. Novo reforço chegou, 3 jogos, 2 gols e 1 assistência. Bruno. A gente só pensa naquilo, na Libertadores. É isso, meu amigo. Palmeiras e São Paulo pouparam titulares. O Flamengo usou time misto nesse final de semana no Campeonato Brasileiro, porque a gente está falando de Palmeiras e Flamengo, principalmente os dois aí focando no título brasileiro. O Palmeiras se deu melhor, acabou ganhando nesse final de semana, o Flamengo ficou no empate. Mas aí tem perguntas aqui dessas. O Flamengo está acomodado, Palmeiras está melhor, vai passar. Afinal de contas, desses dois, a gente vai entrar no São Paulo já já, gente, fiquem aí com a gente. Desses dois, quem está jogando melhor bola, quem está mais sólido, hein? Porque, dito isso, Palmeiras e Flamengo, dos dois, quem você acha que está jogando mais bola nesse momento? Ou quem é mais consistente, mais sólido, usa aí o adjetivo que você quiser. Ou por que você deu aquela risada lá? Exatamente. Boa noite a você, William, Calçade, Gels, fãs do esporte. A risada eu pulo. Não pode falar? Não posso, mas a discussão é muito longa. E hoje em dia, a forma como se avalia futebol mudou. Então, hoje em dia, se avalia sob a perspectiva só de um time, dependendo de qual for o time. Então, eu não vou... Mas eu vou lembrar isso. Não são Busman. Aqui. Sou adaptável hoje em dia. Tá bom. Mudei muito. Entendi. Voltando. Desde quando o Abel trocou o time contra o Ceará, o time estava jogando mal, Palmeiras, a temporada inteira. Conseguia resultados por causa da mentalidade, mas o futebol era bem limitado perto do potencial do elenco. E aí, depois de algumas tentativas, mudanças, trocas de posições, 12 minutos, 13 minutos de jogo contra o Ceará, Campeonato Brasileiro, Vitor Roque e Flaco. Sim. Palmeiras se encontra. Desde então, o Palmeiras vem crescendo. E, se eu for pegar as atuações de ambos
na última rodada, o Palmeiras jogou mais que o Flamengo. Contra um adversário inferior ao Vasco nesse momento. Também acho que, se eu for olhar o Palmeiras contra o River Plate e o Flamengo contra o Estudiantes, olhando as dificuldades dos jogos, os locais dos jogos, o peso das camisas, o Palmeiras também foi um pouco melhor que o River Plate nas quartas de final, jogo de ida na Libertadores. O primeiro tempo do Palmeiras foi superior ao excelente primeiro tempo do Flamengo. Ambos foram muito bem. O Palmeiras um pouco melhor. Só que o Flamengo é consistente por meses. E o Palmeiras é um time em ascensão que está jogando demais. Se você perguntar a última amostragem, a última amostra, o Palmeiras está um pouco melhor. Se você perguntar, acabou a temporada agora, quem jogou mais bola é o Flamengo. Só que a temporada vai ser decidida ainda. Então, a gente precisa esperar para ver se o Palmeiras vai crescer ainda mais, porque eu acho que está no limite, né? Jogando muita bola. Se mantiver esse nível, ele é candidato em todos os torneios, inclusive no Brasileiro, onde o Flamengo tem mais chances ainda que o Palmeiras, mesmo com o empate do final de semana. Por pontos perdidos, o Palmeiras é líder. E o Flamengo é um time que, quando o Flamengo oscila, me diga para mim uma atuação ruim do Flamengo. Do Palmeiras eu falo vários durante o ano. Tem as medianas, as boas e as espetaculares. Eu posso te falar atuações ruins do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Faz tempo, né? Então você quer um recorte recente? 3 meses. Ah, tá. Pós-mundial, pronto. Vamos pegar um recorte mais realista. Porque a gente consegue encontrar ali naquela... Tanto é que quase, olha... Quase, no limite do último lance. Então, se você quer uma resposta olhando para o futuro, eu não vou ser hipócrita e não vou te dar essa resposta. Eu só acho não é futuro, não é momento. Eu só acho que no momento... Se houvesse hoje um Palmeiras e Flamengo, decisão da Libertadores, era impossível você apontar qualquer tipo de vantagem, a não ser o banco do Flamengo. Esse é um bom exercício. Olhar os dois agora numa final, hoje, né? Não sei se eles vão chegar. É um bom exercício, porque aí você começa... Você fica... E ambos estão acima do Cruzeiro. Fica muito difícil para apontar um... Vocês querem jogar essa bucha pro Jean? Claro. Ele adora essas coisas. Né? Se fosse hoje, afinal... Ele nasceu para esclarecer essas coisas. Estou insinuando, né? Pena que a gente não fez um cara a cara. Aí você ia participar, aí, né? Pô, você quer responder isso aí, Jorge? Se fosse hoje o jogo... Tudo bem, William? Boa noite, companheiros. A minha resposta vai muito na linha do que disse o Birner. Eu sou o cara que você sabe que eu não gosto de pegar um recorte de 6 jogos para dizer este é o melhor futebol do Brasil. Porque é evidente que se a gente falasse dos últimos 6, 7 jogos, o Palmeiras está jogando mais. O Palmeiras tem atuações de altíssimo nível nesses últimos 6, 7 jogos. Mas eu sempre acho que para a gente dizer o melhor time do Brasil, para a gente colocar esse rótulo, quem joga mais futebol, você tem que considerar vários contextos. Contextos de mudança de time, contexto de perder um ou outro lesionado. Quer dizer, eu acho que é a soma de uma série de jogos em que você tem uma série de diferentes contextos, né? Seja por ausência de jogadores, seja por onde você joga, seja por competições diferentes, que aí sim você pode dizer, esse time é o time que joga o melhor futebol, que pode não ser espetacular. E aí, amigo palmeirense, deixa aqui a sua opinião. Acha que o Verdão já pode ser considerado como o melhor futebol praticado aqui no futebol brasileiro? Comente aqui nos comentários a sua opinião. E, na minha opinião, o Verdão joga o melhor futebol, hein? Eu acho que num recorte maior ainda, um recorte de 2, 3 meses, um recorte que seja do pós-mundial, ainda assim eu acho que o Flamengo é isso, ele alterna menos, ainda que o pico do Flamengo, e tudo bem, a gente tem a goleada, tem os 8-0, mas eu acho que assim, ainda que o pico do Flamengo não tenha sido, ele não tenha tido na sequência jogos tão bons quanto a gente viu o Palmeiras fazer nas últimas rodadas, nos jogos que valiam, vou tirar um pouco aquele jogo do Universitário, né? Aquele jogo ali, né? Porque ali era um jogo que já não valia nada, o time completamente poupado, diferente até do jogo contra o Fortaleza, onde o Palmeiras poupa todo mundo e faz um bom jogo, mas melhora bastante na hora que os caras vêm do banco. Sim. Então acho que tem essa diferença muito grande
embora o Palmeiras tivesse já encaminhado a vitória, mesmo com os reservas, eu acho que tem essa diferença muito grande quando a gente fala o melhor time. O Palmeiras, com todos os seus titulares, está se mostrando muito, muito forte. 70 minutos entrou o Vitor Roque, o Flaco Lopes foi junto, Felipe Anderson. Isso, o André. E o Andreas Pereira começou a voar. Jogou 15 minutos e marcou 2 gols. É isso. Impressionante. E esses 4, e aí você está falando de 4, e o Andreas é muito precipitado a gente falar, mas é que é impressionante. É animador. Como ele entrou, né? Encaixou como uma luva ali. Eu acho que o Andreas encaixou para o Palmeiras, assim como o Jorginho encaixou no Flamengo. Mas essa coisa assim, rápida. Isso. Se você tem Jorginho e Saul, que são... É muito bom. Se esses dois jogando sem problemas físicos e tal, isso é muito bom. E a Arrascaeta, você fala, poxa, que meio de campo, né? Aí se eu te pergunto, quem que joga menos nesse meio de campo? Cada um na sua mas função. então, Calçade... Mas o Palmeiras ganhou um trio que é pra gente observar, porque é uma novidade. O Flaco estava lá há um tempão tal, mas é um outro Flaco ao lado de Vitor Roque, que é potencializados por uma chegada do Andreas Pereira, que ainda não é um primeiro passo, né? Isso. Ele está chegando. Agora, de repente, Palmeiras passa, né? Jogando em casa, tal, passa. Bom, lá em outubro, a gente vê no final de outubro, nas 2 semanas finais de outubro, dia 20, né? Depois do dia 20. E 20. E de volta depois do dia 20. Em outubro, talvez daqui um mês, seja outro entendimento muito superior desse trio. A tendência é só melhorar, né? Nós estamos no final da temporada e a gente está tentando ainda desvendar a evolução das equipes. Mas porque elas tiveram contratações relevantes. Sim. Lembrando que o Palmeiras ainda não tem o Paulinho. O Palmeiras está sem o Paulinho ainda. Mas assim, é bom lembrar, assim, o Flamengo, a gente está falando de um Flamengo em vários jogos sem o Jorginho também. Então é isso que eu quero dizer, entendeu? A gente fala de um Flamengo sem o Jorginho em várias partidas, e aí, porque o Palmeiras faz partidas de altíssimo nível como tem feito, a gente já coloca transfere, né? O Palmeiras está jogando mais que o Flamengo. Não sei se é correto, porque se amanhã o Palmeiras não tiver o Flaco Lopes, por exemplo, será que ele vai conseguir manter essa atuada para a gente continuar mantendo o Palmeiras está jogando mais que o Flamengo? E o jogar bem, né, Jean? Assim, o jogar um grande futebol, cada um à sua maneira, né? Tem isso também. É muito difícil você comparar... Embora eu ache, Calçade, que este jogar bem do Palmeiras, que a gente está chamando de jogar bem, é um jogar bem... Não estou dizendo que ele é inferior. Não é só um jogar bem, eficiente. Exato. De eficiência, como foi em vários momentos com o Abel, talvez tirando 2022, quando era um time que jogava bem também nesse sentido. Mas assim, são 2 times que jogam muito bem. Eu tô com o Birner em relação a querer hoje, se os 2 times estão com titulares, apontar um favorito no eventual confronto me parece pouco provável que você consiga apontar de fato um favorito. Agora, o banco do Flamengo acho que ainda é um banco bastante superior, quer dizer, o nível dos reservas que o Flamengo tem, caso venha a perder jogadores. É claro que a gente quer que, se em algum momento eles forem se encontrar, e eles vão se encontrar no Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, e na Libertadores isso só poderia acontecer numa final. É claro que se isso for acontecer, a gente torce para que esteja todo mundo, que a gente veja um grande jogo. E certamente não vai ter poupar no Brasileiro por causa da Libertadores na hora que tiver esse jogo, né? Porque, se eu não me engano, acho que não está em data de Libertadores. E os times estão entrando com o que podem no Campeonato Brasileiro, né? Então... O que tem de melhor. É isso. Só esse final de semana. Mas... O Flamengo tem levado eu tenho destacado e muito ressaltado e aplaudido o Flamengo por isso o tempo todo, porque acho que era isso que faltava ao Flamengo em anos anteriores. Ele é anterior. 19 de outubro? Então ele é anterior à semifinal. Ele é anterior a um jogo de Libertadores da América, cara. E aí precisa ver. Anterior ao jogo de ida. Quem vai estar, se vão estar os dois, se não vão estar, porque aí pode mudar muito. Exatamente. Óbvio que antes de um jogo de semifinal de Libertadores, se bem que não, viu? Aí eu acho que assim, quando você fala de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras num brasileiro, também não duvido que eles, né, se estiverem os dois, que eles façam ali, dêem uma olhada na tabela, qual é o jogo que tem antes, qual é o jogo que tem depois. Porque é o seguinte, se eles fazer 2 jogos em pegada, eles estão ali, né? Eles podem chegar lá assim ainda do jeito que estão. Com o Palmeiras na liderança por pontos perdidos, ou o Flamengo ali na frente e tal, se tiver nessa disputa, eu acho que não vai ter... Só tem um detalhe. Confirmadas as classificações de Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras terá um adversário mais perigoso na semifinal do que o Flamengo.
Pode ser São Paulo LDU. Isso aí, meu amigo palmeirense. Deixa aqui o seu comentário também sobre o debate dos comentaristas aqui do Linha de Passe. E aí, eu queria saber quem você gostaria de pegar aí, avançando o Verdão. Clássico, né? Enfrentar aí o São Paulo ou mesmo aí enfrentar a LDU. Quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários. Palmeiras agora que está focado 100% após aí uma boa rodada no Campeonato Brasileiro, onde o Verdão aí aumentou as suas chances de títulos, né, após a vitória de 4-1 sobre o Fortaleza. Vira totalmente o seu foco aí para a Libertadores. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo aí contra o River Plate por 2-1. O Palmeiras abriu 2-0 e o River Plate no final conseguiu um gol desviado, né, e que deixou aí o River ainda vivo na competição. Então, é o Verdão que se prepara nessa terça-feira, mais um dia de treinamento, o último treinamento aí antes da partida contra o River Plate. E é isso, meus amigos, o Verdão aí tá embalado nas competições, tá vindo aí de um grande momento, uma baita partida. As duas últimas partidas pelo Brasileirão foram assim, um espetáculo, né? Então, com direito ao Palmeiras tirando o pé, porque senão ia meter muito mais que 4 gols no Inter e também no Fortaleza. Então é o Verdão aí que tá muito bem nas competições, tá avançando aí rumo aos títulos e, na minha opinião, aí até mais favorito mesmo que o Flamengo, que vem agora apresentando uma oscilação, ao contrário do Verdão. O Verdão tá numa crescente e agora vamos em busca dessa vitória contra o River Plate para que possamos aí confirmar esse bom momento, né, com essa passagem para a semifinal aí da Libertadores, eliminando aí o maior clube argentino da competição de 2025, a Libertadores, aí que o Verdão vai com foco e força total nessa quarta-feira para buscar aí a vitória contra o River e, como eu disse, confirmar aí esse grande momento e espantar qualquer dúvida, né, que acabou tendo aí com o trabalho do Abel, né, foi criticado recentemente, mas chegou os reforços. Andreas Pereira entrou muito bem, estreando aí, fazendo grandes apresentações com gols top demais. Então é o Verdão que tá aí muito bem. Obrigado. Torcida do Palmeiras, se inscreva, deixa o seu like. A qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do Verdão aqui no canal Fala Palmeiras. Um forte abraço e eu fui.